Olá, tudo bem? Como está você? Vamos começar novamente mais um vídeo falando sobre Espiritismo e trazendo à luz do entendimento espírita a explicação sobre fatos reais que aconteceram com a gente. Esse vídeo vai falar sobre pessoas que conversam com espíritos. São casos muito costumeiros que a gente vê. Quando a gente sai para andar na rua, para ir para algum local, a gente sempre vai passar por alguém que está ali conversando com uma pessoa imaginária, fazendo gestos, respondendo, apontando. Aquela pessoa vai calçada fora, conversando com acompanhamento. Existe um espírito junto com elas. Alguns até dizem que aquela pessoa é tantã da cabeça, é louca, está falando com alguma coisa imaginária da criação da mente dela. Mas até que ponto isso pode ser real ou não? Nós tivemos um caso há pouco tempo atrás de uma amiga nossa que fugiu de casa e foi filmada pela última vez numa estação rodoviária. As câmeras do local captaram ela. Antes dela pegar um ônibus, ela estava conversando com alguém que não aparecia na imagem e assustada, apavorada, ela olhava várias vezes para trás, como se tivesse alguém ali perseguindo ela. Pegou o ônibus e dias depois foi encontrada, já sem vida, à beira de uma estrada lá. Então são fatos que acontecem e que chamam a atenção da gente. E eu, como sou um estudante da doutrina espírita, eu gosto, eu preciso desses fatos que acontecem para mim estudar, para analisar as filmagens dessa moça caminhando e olhando para trás. O obsessor, o perseguidor espiritual estava ali perseguindo ela e encaminhando ela para um trágico final de um acontecimento, né? Então, são fatos. Também aqui próximo da minha casa, seguidamente, tem uma moça que sobe conversando com alguém, vai estrada acima e depois volta. E conversando também, em tom alto, as pessoas olham, e ela às vezes até para de falar com essa pessoa espiritual que está seguindo ela, e fala, cumprimenta os vizinhos das casas como se nada tivesse acontecendo. Todo mundo fica olhando para essa pessoa. E esse fato é mais comum do que parece. Também tinha uma outra moça da quadra de cima que todo dia de manhã ela se sentava num calçadão com um poste nas costas e ficava se batendo para frente e para trás. Batia as costas com força naquele poste. E alguma coisa assim próximo dela mandava ela fazer aquilo. E ela dizia, mas eu já bati várias vezes, já bati, bate, e falava e batia as costas, até que um familiar chegasse lá e pegasse ela literalmente e levasse dali. Um outro fato que aconteceu também, de uma moça que se dizia estar possuída pelo demônio, ela dizia assim. Os pais não conseguiam conter uma jovenzinha de 12 anos dentro de casa. Ela se jogava nas paredes, tinha uma força desproporcional. Nesse dia que os enfermeiros vieram, eu estava ali próximo. Eu fui até lá para ajudar, junto com mais dois vizinhos que moravam ali, para segurar a guria. Nós, em 4 homens fortes, não conseguia segurar uma guriazinha de 12 anos, que gesticulava com os braços e com as pernas e jogava um para lá, um para cá, eu num braço, outro no outro, e um em cada perna dela, para tentar botar dentro da ambulância, até o efeito da injeção da enfermeira acalmar, né, o calmante, aquele que fez. E ela virava os olhos e dizia que era o demônio. É um caso de possessão espiritual de um espírito ruim que domina aquela pessoa.
um caso bem marcante também. Mas aconteceu comigo, é, o fato tema do vídeo de hoje, a dama da praça. Eu e mais um colega, nós éramos guardas terceirizados que cuidava da praça, né, com os nossos uniformes marrom, para não ter depedração, roubo. Enfim, a missão nossa era cuidar a praça central da nossa cidade, né? Então nós tínhamos uma guaritinha onde um ficava e o outro dava a volta na praça, né, no quarteirão inteiro da praça. E olha o que aconteceu comigo. Eu estava tranquilo, caminhando, eu era aquele guarda, e sou, né? Sempre quando eu converso com alguém, cumprimento todo mundo que me cumprimenta na rua, eu respondo. Se a pessoa me segurar, eu fico ali conversando com ela horas. Pessoas que às vezes a gente não conhece, né? Então, tinha uma senhora com um vestido muito bonito, muito brilhoso, sentada sozinha numa cadeira da praça, né? Na calçada, de frente com a igreja catedral, a matriz da cidade. Uma igreja muito bonita, estilo gótico, assim, chama muita atenção. As pessoas param para tirar foto e para ficar olhando para a igreja. Essa senhora estava sentada, um caso normal, né? Sentada ali de frente para a igreja, na calçada, né? Um banco, com vestido florido, brilhoso, com um tom azul esverdeado, com bastante flores, assim, com um tom vermelho e laranja, que me chamou a atenção. Um chapéu, de pano, chapéu muito bonito, né? Também todo florido, no mesmo tom da roupa. Uma sombrinha também toda florida, semelhante ao tom da roupa, né? Sapato também impecavelmente um tom azul e verde, né? Que se sobressaía, né, e chamava muita atenção. Muito ricamente vestida, com pulseira, com colar no pescoço, uma senhora de 70 e poucos anos de idade. Passei por ela, né? Boa tarde, moço. Que horas o senhor tem? Ah, é 3 horas da tarde. Moço, eu estou tão sozinha, abandonada. Meus filhos já não conversam mais comigo. Eu moro próximo daqui, num apartamento ali na avenida. Hoje eu estava tão triste que eu resolvi sair e caminhar. E eu disse para ela, muito bem que a senhora fez, né? Passear, espairar a cabeça, olhar a paisagem, olhar os pássaros. Aqui a gente dá quirela, dá milho para as pombas aqui da praça. Né? Não, eu já estou dando comidinha para os bichinhos, tá. E daí eu disse para ela, mas os seus filhos? Ah, um foi embora para Bahia, o outro foi embora lá para a região central, a minha filha é médica, o meu filho é engenheiro, o meu outro filho, nem sei que trabalho que ele faz, mas ele foi para o exterior. E eu fiquei viúva faz muitos anos e estou sozinha. Moro sozinha nesse apartamento, nem o porteiro me cumprimenta. Quando eu passo lá, quando eu entro e quando eu saio, raramente ele me cumprimenta. Um que outro vizinho, ou que mora próximo ali, que cumprimenta e conversa com a gente, né? E dá estímulo para a gente continuar. Até quando eu vou no mercado para comprar alguma coisa lá, o cara faz de conta que nem está me vendo, só porque eu sou velha. Digo, não, senhora, capaz, não é. Passou 3, 4 minutos conversando, daí ela, fique tranquilo, fica rezando, olha para a igreja, e deixei a senhora ali, dei mais 2, 3 voltas. Na volta ela parou de novo, moça, eu acho que eu já tô indo, tá, não sei o quê. E eu disse, não, agora que melhorou o clima, suavizou aquele calor, aqui tá bom, ventinho bom, fica aí descansando, depois a senhora vai e tal. E o meu colega lá no canto, lá, ele dizia assim, vem, me chamando. Eu digo, não tá acontecendo nada, não tem nada. Vem cá. Daí eu atravessei a rua, fui em direção à guarita, e daí ele falou para mim, mas daí, o que tu tá lá conversando? Sozinho? Não, disse, não, tô conversando com aquela senhora, tá lá sentada no banco. Mas não tem ninguém no banco, homem. O banco tá vazio, você ficou lá 15 minutos conversando com o banco. Eu disse, mas que conversando com o banco? Tá vendo a mulher lá, homem, ó? Senhora de idade lá, que estava toda triste, até eu conversei com ela algumas coisas. Não tem ninguém no banco. Cara, tá louco? Eu disse, não, capaz, não. Tá, daí desconversei, parei, porque não adianta ficar insistindo
com a pessoa ali, né? Daí ele disse, fica aí que eu vou dar uma volta. Daí ele pegou e saiu, passou pelo banco, olhou para o banco e foi embora tal. E a senhora se levantou, passou, veio na minha direção, me cumprimentou, me deu tchau, né? O espírito, o espírito desencarnado, senhora de 70 e poucos anos, bem vestida, bem trajada, que o guarda ficou ali uns 15 minutos conversando. Eu acho que todas as pessoas que passavam na rua diziam que eu era louco. Como a gente diz quando a gente vê uma pessoa conversando sozinha na rua. O espírito está ali. Ele é bem real como essa dama da praça. Nunca mais vi, o fato foi só aquele. E ela me ensinou uma técnica agora, quando eu estou conversando com alguém, eu toco no ombro da pessoa, se é real. Ô, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? Ah, não, essa é a pessoa. Esse aí não é morto para falar, para conversar. Eu acho que eu já devo ter conversado com muita gente desencarnada, pensando que estava encarnado, e as pessoas passavam por mim e me olhavam. E passavam, várias pessoas passavam por mim quando eu estava na praça, me olhavam, me espiavam. E esse aí é mais um que não está regulando muito bem na cabeça. E graças a Deus, eu sou um cara que me considero bem equilibrado, bem. Penso muito na vida, estudioso, religioso, minha fé é muito grande, acredito muito em Deus, Deus acima de tudo, o Cristo que trouxe o ensinamento de como nós devemos viver, seguir o seu evangelho, o seu ensinamento. Então, e a espiritualidade amiga que está ali a nos acompanhar, a nos proteger, a nos orientar. São as duas missões principais que eu considero dos espíritos que nos acompanham, que nos ajudam, né? Orientar e proteger. É essa a missão dele. Mais tarde falaremos sobre um vídeo como eles fazem a gente aprender a proteger a gente mesmo. Círculos de proteção, energias positivas ao nosso redor, tratamento da nossa mente. Então, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, quando você passar por alguém na rua que estiver conversando sozinho, imagine que pode ter um espírito ali acompanhando aquela pessoa. Qual que é o interesse desse espírito com aquela pessoa? Geralmente a gente não sabe, mas se tu fosse trabalhar, estudar o caso, você ia descobrir logo, logo. Geralmente eles se assimilam em pensamento, em maneira de ser com aquele ser. Claro que aquela pessoa tem uma mediunidade descontrolada que se abriu, aflorou, como a gente diz, mas não tem estudo, não tem aprendizado, não seguiu nada. Então isso faz com que aquela pessoa possa ser acoplada por espíritos mal intencionados. Se forem espíritos até que são amigos, estão ali, porque como aquela senhora do meu caso lá, que se sentia sozinha, ela pode se sentir sozinha e encontrar um amparo nessa pessoa e seguir ela, tá sempre junto com ela para lá e para cá. Inclusive vai em casa, vai em mercado, vai em tudo que a gente faria, só que ela só é vista pelaquela pessoa que tem essa mediunidade aberta. Então, só quem está enxergando é ela ou outro médium que esteja ali próximo, que possa ver as duas caminhando junto. Se esse médium não se aproximar, ele pode até pensar que é duas pessoas encarnadas, caminhando, conversando. É muito bom a gente participar de casos assim. Na casa espírita a gente tem muito conhecimento, chegam muitas pessoas que traz, por exemplo, aquele que está passando por isso para dizer, olha, tem um espírito que acompanha ele, conversa com ele, então a gente já começa a fazer o tratamento e orações para que essas duas pessoas sigam o seu caminho e se melhorem. Pode ter algum desequilíbrio psicológico nessa pessoa? Sim, claro. Ela precisa ser tratada por um médico? Sim, claro. Ela precisa ser tratada no centro espírita também. As duas coisas junto vai ajudar essa pessoa, esse ser. E quanto mais o obsessor for um obsessor forte,
que persiga e que esteja assim endurecido, ligado nesse ser, mais ela precisa de um tratamento numa casa espírita séria, que não vai se aproveitar disso para cobrar daquela pessoa. Que isso, para mim, numa visão, você aproveitar o dom que você tem para se fazer financeiramente com isso, não está certo. Tudo que vem de Deus é para ser dado, é para ser ajudado de graça. Tudo que você recebeu, você tem de nós, lá na minha casa espírita que eu frequento, lá os facilitadores, orientador, né? Eles dizem assim, ó, né, você que tem o dom mediúnico é um dos maiores pecadores, é um dos maiores endividados nessa vida. Por isso que você veio com essa ferramenta para se autolimpar de coisas que você fez em vidas anteriores. Coisas muito ruins que você provocou. Hoje você vem para ser um pouquinho mais bonzinho. Fazer a caridade acima de tudo, que é a moeda, a troca que a espiritualidade pratica e que você vai levar como obras boas que você fez aqui na Terra como encarnado, para o plano espiritual. É a moeda. Lá você vai chegar lá com as tuas características, porque dinheiro, parte financeira, ninguém leva. Isso é comum, a população, todo mundo fala disso, né? Então, pessoas conversando com espíritos existem em todos os locais, em todos os momentos. Mediunidade desequilibrada nessas situações. Precisa de ajuda? Sim. Você que está passando por isso, peça ajuda. Procure uma casa espírita séria, de amor, de caridade, de auxílio ao próximo, aonde se doa os trabalhadores que lá frequentam, os estudantes que lá participam, de maneira séria para ajudar você, não para te explorar, né? Como muitas casas por aí, que a gente sabe, que a gente conhece. Você que tem que distinguir isso. Então, agradecemos por mais um vídeo e até a próxima. Valeu? Tchau!